Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar da segunda parte de soluções, que é a parte quantitativa, que fala de quantidade, de contas. Então, vamos dar início aqui à nossa aulinha. E aí, aspectos quantitativos das soluções, a gente fala aqui de inúmeras formas de medir a relação entre soluto e solvente. A primeira forma é chamada de concentração comum, representado pela letra C maiúscula, né? O que a concentração indica? É a razão entre a massa do soluto, que a gente vai chamar aqui de M1. Toda vez que tiver índice 1, estamos falando de soluto. Índice 2, falando de solvente. E quando não tiver índice, é porque está se referindo à solução. Beleza? Então é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Na formulinha aí, massa do soluto dada em gramas, o volume da solução geralmente em litros, né? Também conhecido concentração comum, conhecido como concentração em grama por litro, por causa das unidades de medida, né? Aí aqui não tem jeito, vamos direto para o exemplo, né? Outro exemplo aqui, uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. A água é nosso solvente e o cloreto de sódio nosso soluto, beleza? Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Aí direto na aplicação de fórmula, né? Grama do soluto, massa do soluto 4 gramas, volume da solução, se atenta nisso, é volume da solução, não volume do solvente. Aqui, coincidentemente, os volumes são iguais, do solvente e da solução, né? Então, 4 gramas, massa do soluto, dividido por 2 litros, que é o volume da solução, concentração 2 gramas por litro. Mole, aplicaçãozinha de fórmula. O que a gente vai interpretar em relação a esse resultado? Fala que eu tenho a cada litro de solução 2 gramas de soluto, ou 2 gramas de NaCl. Você pegar 5 litros, você vai multiplicar a massa do soluto por 5, beleza? Então vamos lá, próximo aspecto quantitativo, conhecido como título em massa. E também o título massa percentual, né? Título em massa é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembrando que massa da solução é dado pela massa do soluto mais a massa do solvente, né? Então a gente tem aqui o título, massa do soluto sobre massa da solução, ou simplesmente massa do soluto sobre massa do soluto mais do solvente, né? É o seguinte, título não tem unidade de medida. Por quê? Em cima, massa, geralmente em gramas, embaixo também massa, geralmente em gramas. Corta grama com grama, não sobra unidade de medida. Já o título percentual, ele vai te dar uma porcentagem. Então, é você pegar o título em massa e multiplicar por 100. Te dá o título percentual. Também vamos trabalhar aqui com exemplo. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, tá aqui a fórmula molecular, em 1.600 gramas de água. Beleza, vamos lá. Que é o título e a porcentagem em massa do soluto. Título, massa do soluto sobre massa da solução, ou massa do soluto sobre massa do soluto mais solvente. Então, massa do soluto, que é a glicerina, 368, massa da solução, 368 mais 1.600. Título 0,187. Não tem unidade de medida. Grama corta com grama. Então não sobra unidade. Já a porcentagem em massa do soluto. Pegamos o título e multiplicamos por 100. Então, título percentual está aqui, 18,7%. O que quer dizer essa porcentagem em massa do soluto aqui? Que a cada 100 gramas da solução, 18,7 gramas é do soluto, o resto é apenas solvente. E ele pede a porcentagem em massa do solvente. Se de 100%, 18,7% é de soluto, o restante será a porcentagem do solvente, que é 81,3%. Fácil, título também é muito fácil. A gente pode ter o título em massa, que é o que a gente acabou de ver. Também podemos ter o título em volume, que é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Também pode ser expresso em porcentagem, que é o título em volume percentual, né? E aí é você pegar o título em volume e multiplicar por 100. Ou volume do soluto sobre o volume da solução vezes 100, né? Vamos ver a aplicação. Está aqui o vinagre. Vinagre é uma solução conhecida de ácido acético, uma solução aquosa, desculpa, de ácido acético, aí a fórmula molecular. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55
ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Então pegou 55 ml de ácido acético, botou, fez uma mistura com água e criou 1 litro de vinagre. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume do soluto, né? Então, título em volume, volume do soluto sobre volume do solvente, da solução, desculpa. 55 ml dividido por 1000 ml, que é o vinagre, nossa solução, né? E aí você repara também que ml corta com ml não sobra unidade de medida. Então, título em volume 0,055. Para saber aqui a nossa título percentual, só multiplicar por 100, né? Então, temos aqui 0,55, que é o nosso título em volume, vezes 100, dá 5,5%. O que isso quer dizer? Que a cada 1 litro de vinagre, 5,5% dele é do ácido acético, que é o nosso soluto. Beleza? Geralmente você pode associar aqui 5,5%, 5,5 ml de soluto a cada 100 ml da solução. Acho que assim esse pensamento fica muito mais fácil para resolver nossos exercícios, né? Outro exemplo eu botei aqui, ó, já que a gente está nessa época aí de Covid-19, né? Falar um pouco do álcool, o álcool etílico ou o etanol, que é o mesmo álcool, né? Só que esse aqui ele se refere diretamente ao etanol, que é o álcool das bombas de combustível, né? O etanol possui concentração em volume por volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Repara, ele tem uma concentração volume, o título em volume de 93,3%. Ou seja, a cada 100 ml desse etanol, 93,3 ml é de álcool, o restante é de água. Então, bem pequenininho essa quantidade, né? E aí fala o seguinte, 93,3% é de etanol, portanto 6,7% é de água, né, para completar os 100%. Assim podemos fazer a seguinte regra de 3. Como ele quer 10 litros, 10.000 ml, que é o nosso volume total, a gente vai falar que esse volume total é 100%. Como a porcentagem da água é de 6,7, então 10.000 para 100, 6,7 está para x, x igual a 670 ml, 0,67 litros de água quando se tem 10 litros de etanol. Beleza? Essa porcentagem aqui, ó, título em volume, percentual, você tem reparado muito, a mídia está falando muito, álcool 70, né? Álcool 70 para lavar as mãos, para limpar, desinfectar as mãos, para matar o vírus, não sei o quê. Então vem dessa porcentagem, é o título percentual, é o título em volume percentual. O que quer dizer que eles álcool 70%? Que dentro daquele frasquinho, 70% daquela solução é de álcool, os outros 30% é de água, né? E aí, concentração em quantidade de matéria ou mol por litro, representado pela letra M. A concentração mais utilizada em cálculos em exercícios de vestibular, de Enem, né? Que é a concentração em quantidade de matéria ou mol por litro. A razão entre a quantidade da matéria, número de mols, lembra de mol, do soluto e o volume da solução. Então, está aqui o número de mols do soluto sobre o volume da solução, ou N1 sobre V. Lembrando que N1, número de mols, pode ser dado pela massa do soluto sobre a massa molar desse soluto. Então, às vezes, você vai encontrar que a concentração em quantidade de matéria é dado pela a massa da substância dividido pela massa molar vezes volume. Beleza? E tem um exemplo aqui, ó. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Dados: massa molar da glicose. Já ajudou, já deu a massa molar, fica muito mais fácil, né? Como ele te deu a massa em gramas, a concentração em mol por litro, você vai usar isso aqui, ó. Concentração em mol por litro é a massa do soluto dividido pela sua massa molar vezes o volume da solução. Qual é a massa do soluto? 18 gramas, beleza? Qual é a massa molar da glicose? Está aqui, ó, 180 gramas por mol. E o volume da solução é 1 litro. Repara a unidade de medida, hein? Grama corta com grama, mol passa para cima multiplicando e litro fica embaixo dividindo. Continha, concentração em mol por litro, 0,1 mol por litro. Ok?
Outro exemplo, o metal mercúrio, que é o Hg, é tóxico, pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5,0 vezes 5 m. Repare esse m aqui, ó. Antigamente se usava muito, hoje nem tanto, mas alguns exercícios ainda trazem isso daqui. Esse m representa mol por litro, né? Então, concentração do mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligrama de mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água? Massa molar do mercúrio, 200 gramas por mol. Então, vamos lá. É a concentração em mol por litro. Beleza, sabemos que é massa sobre massa molar vezes volume. Como eu quero saber a massa do mercúrio que o cara ingeriu, eu vou isolar o M1 aqui, ó, e a gente vai ter massa, concentração em mol por litro vezes massa molar vezes volume, né? Então, substituindo valores, teremos que ao beber 25 ml dessa água, o garimpeiro vai ingerir 2,5 miligramas de mercúrio. E por último, concentração expressa em partículas por milhão, conhecido como ppm, e por partículas por bilhão, utilizado muito em condições em pesquisas de índices de poluição do ar, poluição de rios. Se fala muito quando teve vazão, aquela vazão lá da barragem de Brumadinho, aí se analisava muito a água do Rio Doce, e aí falava muito sobre a concentração em ppm, ppb, né? ppm significa uma parte de soluto presente em 1 milhão de partes de solução. E ppb, uma parte de soluto presente em 1 bilhão de partes de solução. Então, um ppm é uma parte de soluto sobre 1 milhão de partes de solução e um ppb, uma parte de soluto para 1 bilhão de partes de solução. Aqui algumas relações, um ppm é 1 grama por uma tonelada, um ppm pode ser 1 miligrama por quilo, né? Essa daqui é mais usada, ó, 1 miligrama por quilo, né? E algumas relações em volume também. E aí, um exercício para a gente ver como é que funciona a parte do ppm. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais de 5,0 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida de mercúrio expressa em ppm é igual a... Então, só para lembrar aqui, ó, miligrama por quilograma é igual a ppm, pois 1 miligrama é igual a 10 elevado a menos 3 gramas e 1 quilograma é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 3. Assim temos que 1 ppm, que é miligrama por quilograma, vai ser igual, então, para achar aqui a expressão em ppm, pega aqui 5 vezes 10 elevado a menos 4 miligramas dividido por 10 elevado a menos 3 quilos. Já está falando de 1 grama de água, né? 1 grama de água é 10 elevado a menos 3 quilos, né? Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 10 elevado a menos 1 miligrama por quilograma de água. Logo, 0,5 ppm. Beleza? Bastante coisinha. Vai com calma na análise da água, da aula, né? E se precisar, vê de novo, vai fazendo exercício, tenta não olhar para a resolução e depois vamos praticar mais lá na apostila. Beleza? Qualquer dúvida, a gente vai sanando aí por e-mail ou por aula ao vivo. Beijo para vocês.